como prometido aqui, prometido e agora estão cumprindo aqui. Hoje vai ser uma live sobre questões de nacionalidade. Na aula passada, a gente falou sobre nacionalidade. Por que eu trouxe nacionalidade? Que era um assunto que muita gente estava errando, muitos comentários com questões erradas, muitos comentários no meu Instagram, no e-mail. Falou, professor, tá, essa questão é difícil. Porque não é uma questão difícil, mas é uma questão que demanda atenção. Por isso, a aula passada foi toda sobre nacionalidade, perda de nacionalidade, né, em caso nato, naturalizado, e essa aula vai ser sobre questões como eu prometi na aula anterior. Eu sou o professor Magno Assis, estou com você aqui. Se você está caindo de paraquedas nessa aula e não me conhece, assiste as outras aulas que a gente trata do artigo 5º, outras aulas muito importantes para a sua prova também. Se você já assiste as nossas aulas anteriores, seja muito bem-vindo de volta. Deixe nos comentários aqui se você tiver algum assunto que você tiver mais dificuldade. Esse assunto de nacionalidade foi dito porque alguns alunos cobraram isso. Professor, fala sobre nacionalidade, eu tenho dificuldade. E a gente já falou isso na aula anterior e agora a gente vai falar as questões, beleza? Outra coisa, se você quiser que eu aborde outro assunto, deixe nos comentários e entra no canal da Vale lá, ó, Facebook, Vale Brasil Concurso, Instagram, vale.concurso, e aqui nesses comentários é o youtube.com/Vale Brasil Concurso. Não deixe de se inscrever nesse canal. Eu sou o professor Magno Assis, estou aqui na Vale há muito tempo e toda vez que eu entro aqui, eu falo com você. Não deixe de se inscrever nesse canal, ative as notificações, deixe seu like nesse vídeo, que é muito importante para o nosso canal e é muito importante para você também. Você vai prestar o concurso para a Polícia Penal de Minas Gerais, mas você também pode querer prestar outros concursos. Quando você clica nas notificações, se inscreve no canal, clica nas notificações, não paga nada e ainda você vai ter, em primeira mão, vai ser avisado de todas as novidades que forem surgindo a nível de concurso, a nível de Brasil afora. Mesmo que você passe na Polícia Penal de Minas Gerais, você quer continuar prestando um concurso para uma carreira mais elevada, você vai ter aqui na Vale, sempre vai ter uma notificação live todos os dias, até o dia da prova de Polícia Penal, todos os dias às 19h, sábados às 15h e domingo às 10 horas. Não perca, beleza? Dito isso, tem uns recados que eu tenho que te dar. Primeiro recado, se você ainda não é aluno da Vale, aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link e vai ser aluno da Vale Brasil Concurso por um preço muito especial. A gente tem vários pacotes, tem pacote muito baratinho, e já você acessa questões, a muitas coisas. Segunda coisa, curso de questões. Eu já sou aluno da Vale e quero assinar o curso de questões. É um curso destinado somente com questões de todos os professores. Dentro da plataforma da Vale tem questões, mas a gente tem um curso separado. Eu não sou aluno da Vale e quero o curso de questões. Pode. Eu não sou aluno da Vale e quero só o curso de questões. Também pode. Lembrando que na plataforma da Vale também tem questões. Isso aí é um plus, né? É uma coisa que você faz para melhorar o seu rendimento. Curso de questões, tranquilo, preço especial. Outra coisa, a Vale vai fazer os grandes aulões na véspera da prova, em 5 cidades, a princípio em Minas Gerais. Claro que se tiver demanda, a gente vai em outros locais também. As cidades são Ipatinga, Valadares, Juiz de Fora, Teófilo Otoni e Belo Horizonte. Quais são as datas? As datas vai estar aqui no link da descrição. Então, essas datas, se você tiver uma cidade próxima, você consegue se adequar para ir lá assistir essas aulas com todos os professores, não só o professor Magno Assis de Direito Constitucional, com todos os professores das outras matérias também que vocês já estão acostumados aqui com live. Outro recado que eu quero dar para você. Você quer um simulado de forma gratuita? Você pode clicar aqui embaixo, esse simulado na faixa gratuitamente para você. Professor, eu queria ter acesso à apostila. Eu nem estou com ela aqui, acabou o impresso, mas está fazendo mais. Em breve aqui tem a apostila. Eu creio que na hora que você terminar essa live aqui, já vai chegar a apostila aqui para a gente. Eu quero ter a apostila impressa, como é que eu faço? Pega agora esse link que está aqui embaixo, vai ter um WhatsApp, vai ter um contato. Clica aqui que você compra essa apostila e entrega em qualquer lugar do Brasil para você estudar. Mesmo que você tenha comprado o curso, se você quiser a apostila, para você folhear ela ali, fica melhor para você. Beleza? Dito todos os recados, vamos às nossas questões sobre nacionalidade. Nas aulas passadas eu trouxe várias questões sobre vários assuntos. Agora eu quero focar em nacionalidade, porque nessa aula passada gerou muita polêmica, gerou muita dúvida. Então a gente vai fazer uma aula só de questões de nacionalidade. Beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, surgindo alguma dúvida, a gente vai esmiuçar essa dúvida aqui, ó. Qualquer dúvida, @magnoassis44 no meu Instagram, como de costume. E a maioria das pessoas que estão assistindo essa live já me segue há mais tempo. Sempre manda pergunta lá, feedback, qualquer dúvida pode chamar lá. Questões sobre nacionalidade. Artigo 12 e 13 da Constituição Federal. Vou pegar meu pincel aqui, ó, que a gente vai fazer uns adendos.
Esse aqui, como de costume, em toda live que eu começo, toda aula que eu começo aqui sobre Polícia Penal, eu sempre gosto de colocar um print aqui do nosso edital, para a gente não fugir muito do que a gente está prevendo aqui. Então, o que acontece? Onde que está a nacionalidade? Está aqui, ó, no seu edital, copiado e colado da Banca Selecom, o edital, ó, nacionalidade. Se está dentro de nacionalidade, se tem no edital, vai ser cobrado na sua prova. Se vai ser cobrado na sua prova, a gente vai falar aqui na Vale. Então, vamos lá. Essa questão aqui, essa questão são todas questões de concurso anterior. Tem dois tipos de cobrar direitos da nacionalidade. O primeiro é te perguntando o que está escrito na letra da lei direto. São brasileiros natos, exceto, tal. São brasileiros naturalizados, tal. Quantos anos de idoneidade moral, isso aí é uma forma direta de cobrar. A segunda forma que a Banca Selecom costuma usar é essa aqui, ó. Principalmente de nacionalidade, é muito fácil de fazer questão assim, por isso que a banca coloca. Ela te conta uma história e a partir dessa história, ela te começa a te cobrar. Outra coisa também que a banca costuma fazer quando cobra nacionalidade. Quando cobra nacionalidade, ela costuma mesclar nacionalidade, cuidado com isso. Ela costuma mesclar nacionalidade com direitos políticos. Por que ela faz isso? Porque dentro de nacionalidade, tem os cargos privativos de brasileiro nato. E dentro de direitos políticos tem a idade mínima para que uma pessoa possa se candidatar a alguns cargos. Tipo, 35 anos para presidente. Então ela coloca uma pessoa, dá a idade dessa pessoa e dá o cargo. E pergunta se essa pessoa pode se candidatar, se pode ser eleita aquele cargo. Ela está te perguntando duas coisas. Ela é um brasileiro naturalizado, ela pode ser eleita a esse cargo? Está dentro do artigo 12. Ah, mas ela tem idade tal, ela pode ser eleita a esse cargo? Então pergunta duas coisas. Então tem pergunta que vai ter nacionalidade e direitos políticos ao mesmo tempo. Se atente a isso. A banca pode fazer isso? Pode. Se direitos políticos e nacionalidade estiver no seu edital, como o edital da Polícia Penal, ela pode fazer isso sim. Então vamos lá. Vai escrevendo aí o que você acha a resposta da 1. Vamos lá. Aqui é uma questão típica disso. Ele te deu a situação e te cobra duas coisas, nacionalidade e direitos políticos. Como a gente já teve aula de direitos políticos, se você não viu, volta na aula de direitos políticos. Eu não vou entrar muito no assunto de direitos políticos. Então vamos lá. Adam Baker, ou Becker, não sei, né? Vai depender de como você vai ler. Brasileiro naturalizado. Ele é um naturalizado. Ele tem 27 anos de idade, reside no Brasil há 8 anos. Aí você fala assim, ah, mas como é que ele é naturalizado, reside há 8 anos, não fala que tem 15 anos? Não, se você for de um país de língua portuguesa, né? Só porque o nome dele é Adam, que não pode ser país de língua portuguesa, não. A língua portuguesa não exige 1 ano de residência ininterrupta mais idoneidade moral. Ele pode ser. Só fala que ele reside no Brasil há 8 anos. Muito candidato falou assim, achei que o enunciado estava errado, que exige 15 anos, mas ele não falou de qual país que ele é. O enunciado já te deu isso. Não se preocupe. O enunciado já te deu isso. Ó. Esse 8 anos é dispensável, nem precisava estar aí. Só de falar que ele é naturalizado já indica o comando da questão que ele está querendo. Decidiu ingressar na carreira política. Na política, a fim de contribuir com o trabalho para a melhoria da situação social do povo brasileiro. Lero. Tudo que você precisa saber é o seguinte, ó. Naturalizado de 27 anos. As duas informações de tudo que você leu aqui, blá, 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 as duas coisas que você precisa saber é naturalizado, 27 anos. Seu cérebro tem que começar a fazer isso. Você está fazendo uma questão, se te ajudar, faz isso que eu estou fazendo aqui, ó. Vamos apagar, vou te ensinar a fazer essa questão, porque quando o enunciado conta a historinha, rapaz, ele te cobra e o candidato bom acaba com a cabeça lá nas nuvens, ó. Primeira coisa que tem que circular aqui, ó. Brasileiro naturalizado. Circula isso. Quando você for fazer essa questão aqui, ó. Circula isso. Brasileiro naturalizado. Ah, professor, eu queria essas questões. Depois você chama lá no Instagram que eu te mando elas aqui. Eu salvo ela em PDF, te mando aqui. Mas presta atenção aqui. Brasileiro naturalizado, 27 anos. São as duas informações que você precisa saber. Esquece o nome do cara, esquece quanto tempo ele reside no Brasil. Já falou que ele é naturalizado. Ele não está te pedindo o tempo que precisa, não. Considerando apenas os dados fornecidos, à luz pertinente das condições de elegibilidade na Constituição Federal, Adam poderá concorrer ao seguinte cargo eletivo. Aí vamos lá. Por que isso aqui tem questão de nacionalidade aqui? Porque algum cargo aqui ele não vai poder exercer. Governador de estado, ele pode concorrer sendo brasileiro naturalizado? A resposta é sim. Naturalizado pode. Mas exige qual a idade? 30 anos. Então, pelo critério da nacionalidade, ele pode, porque ele é naturalizado pode ser governador. Pelo critério da idade, ele não pode. Então, o nosso gabarito não é a letra A, pelo critério da idade. Pelo critério da nacionalidade, ele pode ser deputado, senador?
Pode. Ele pode ser senador? Pode. Pelo critério da nacionalidade, ele pode ser senador, que não pode ser presidente do Senado. Pelo critério da idade, ele pode ser senador? Não, porque a idade para senador é 35 anos. Então, pelo critério da idade, ele não pode. Lembrando que o critério da nacionalidade você vai achar no artigo 12 e o critério da idade você vai achar no artigo 14. Deputado federal, situação em que se eleito poderá inclusive pleitear a presidência da Câmara dos Deputados. Aqui, ó, a resposta é deputado, qual que é a idade? 21. Tanto deputado federal quanto estadual, 21 anos. Mas, na questão da nacionalidade, na questão da idade, que então ele pode. Na questão da nacionalidade, um brasileiro naturalizado, ele pode ser presidente da Câmara dos Deputados? Não, ele pode ser deputado, mas não pode ser presidente da Câmara dos Deputados federais, não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Então aqui, ó, pelo critério da idade ele pode, pelo critério da nacionalidade ele não pode. Então por isso que essa questão está incorreta. D, deputado estadual. O deputado estadual é 21 anos. Então pelo critério da idade ele tem 27, ele pode. Pelo critério da nacionalidade, situação em que, se eleito, poderá, inclusive, pleitear presidente da Assembleia Legislativa. Pode. Lá fala que o cargo privativo brasileiro nato são presidente e vice da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, ministro do STF, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática e ministro do Estado de Defesa. Não está falando presidente da Assembleia Legislativa, não está? Então aqui ele pode. Então o nosso gabarito é letra D. Tá vendo que é uma questão chatinha, mas dá para fazer do jeito que eu estou fazendo? Vice-presidente da República. Aqui, nenhum dos dois critérios, ó. Pelo critério da idade, são 35 anos. Ele tem 27, não pode. Pelo critério da nacionalidade, tem que ser, para ser presidente da República, tem que ser brasileiro nato. Então aqui, ó, quem marcou a letra E está totalmente incorreto. Então, entendido isso aqui? Governador, 30 anos, ele não pode. Senador, 35, não pode. Ele tem 27. Deputado federal, ele tem idade, mas não tem nacionalidade. Porque, não por ser deputado, por ser presidente da Câmara dos Deputados. Aqui, a letra D está correta, e vice-presidente da República, a idade é 35 e precisa ser brasileiro nato. Entendido isso aqui? Questão 1, gabarito letra D. Espero que você tenha acertado. Não é fácil, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Difícil também é bom, porque difícil separa, né, quem estuda de quem não estuda. Beleza? Questão 1, vou deixar mais para você aí, ó, só você na tela. Dá um zoom, dá um print se você quiser dar uma olhada nessa questão depois. Envolve nacionalidade com direitos políticos. Muito comum esse tipo de questão na banca, principalmente quando conta essas historinhas. Muito comum a banca fazer isso. Então, vamos lá, ó. Vamos apagar aqui para a gente ir para a próxima questão sobre nacionalidade, que também pode envolver direitos políticos. Vamos lá. As normas constitucionais determinam alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Dentre eles está o cargo de... Ó, esse tipo de questão aqui, o aluno fala, isso é fácil demais, professor, eu estou passando questões fáceis. Quando trata de cargo privativo de brasileiro nato, a banca tem 3 formas de te cobrar. Na verdade, 4. Mas as 3 principais formas de cobrar é de forma direta, desse jeito aqui, ó. Ela te dá os cargos e pergunta qual deles é um cargo privativo de brasileiro nato. Como é um assunto que só tem 2 incisos e que gera muita questão, né, vai ter uma aula aqui só de questão de nacionalidade, que é essa, e são só 2 artigos, o artigo 12 e o artigo 13, mas que cai muita questão na prova. O que eu fiz? Eu trouxe esse mesmo tipo de cobrança de todas as formas possíveis que a banca pode te cobrar. Uma das formas é a mais fácil, que é essa aqui. Mas você vai ver que na aula passada, quando eu expliquei sobre nacionalidade, a banca pode fazer uma salada de frutos e pode te confundir. Nessa questão passada aqui, ó, já te confundiu um pouco, porque misturou idade com os cargos que pode. Então, muito cuidado. A primeira forma de te cobrar mais difícil é essa. Essa aqui é a mais fácil. Tá de cara te perguntando os cargos e qual que é do brasileiro nato. Ela pode fazer o contrário. Dar todos os cargos e pedir só aquele que não pode ser brasileiro naturalizado. Aqui, ó, foi o contrário. Todos aqui podem ser naturalizados. Existe um desses cargos que é brasileiro nato, ó. As normas determinam quais os cargos são brasileiros. Dentre eles está o cargo de... Está pedindo um só de brasileiro nato. Ele pode fazer o contrário. Então, muito cuidado quando trouxer uma pergunta muito fácil com o comando da questão. Você tem que saber claramente se você está te pedindo o cargo brasileiro nato, de brasileiro privativo de brasileiro nato, ou o cargo que não é privativo de brasileiro nato. E para isso o enunciado é muito importante, ó. Brasileiro nato, dentre eles o cargo de ministro do Estado de Defesa, é um cargo privativo de brasileiro nato?
Sim, então a resposta está aqui. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do STJ, é um cargo privativo de brasileiro nato? Não, lá só fala ministro do STF. Governador de Estado, é um cargo privativo de brasileiro nato? Não. Ministro da Justiça, é um cargo privativo de brasileiro nato? Não. Advogado-geral da União? Também não. Tá vendo? Então, todos esses cargos podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. O cargo de ministro do Estado de Defesa só pode ser um brasileiro nato. O MP3, eu falei na aula passada, .com. Ministro do STF, o P3, presidente vice-república, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Se você lembrar só do mnemônico com M aqui, ó, você marca ministro da Justiça. Combinado? 2, letra A. É uma questão fácil, mas que você tem que saber. Se você não entendeu o enunciado, você erra a questão de vacilo. É uma questão muito fácil, mas que não pode passar despercebido por você aí. Então vamos lá, sem mais delongas, na questão 3. Analise as alternativas sobre a nacionalidade e marque a alternativa correta. Tá vendo? É uma outra forma de te cobrar o mesmo assunto. Então, quando a gente fala de cargos privativos de brasileiro nato, a banca pode te cobrar várias formas. Eu trouxe todas as formas aqui que a banca pode te cobrar para você entender, porque muita da sua prova é interpretação, muita da sua prova é conhecimento, mas boa parte da sua prova é interpretação. Por isso que a gente fala que quando a pessoa domina o português, ela faz uma boa prova, mesmo talvez não sendo bom em outras matérias. Porque o português, além de ter questões somente de português ipsilíteres, aquela questão técnica de português, pergunta verbo, pergunta pronome, pergunta sujeito, pergunta tudo, pode também ter aquela questão de constitucional, mas que depende de uma interpretação de texto. Então a pessoa tem que ser boa em português aqui também. Marque a correta. O cargo de ministro da Justiça somente poderá ser ocupado por brasileiro nato. Não, né? Se você lembrar só do mp3.com, você esquece que esse M não é ministro da Justiça, é ministro do Estado de Defesa. A Constituição Federal de 88 permite que o brasileiro naturalizado ocupe o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Não. Para ser deputado federal, não precisa ser brasileiro nato. Agora, para ser presidente da Câmara dos Deputados, precisa que seja brasileiro nato. Aqui fala naturalizado. Por quê? É a linha sucessória do presidente. Se o presidente vagar o cargo de presidente ou ele viajar, assume o vice. Se o vice também viajar, assume o presidente da Câmara dos Deputados. Por isso que o presidente da Câmara dos Deputados aqui, ó, não pode ser um brasileiro naturalizado, tem que ser um brasileiro nato. Por isso que isso está incorreto. C. De acordo com a Constituição Federal de 1988, pessoas originárias de países de língua portuguesa, com residência por 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral, podem adquirir a nacionalidade brasileira. Isso aqui, ó, de acordo com o nosso gabarito, que está certinho, ó. Onde está isso? Artigo 12, inciso 2, a linha A. Países que falam a língua portuguesa. Não são os portugueses, tá? Muito cuidado com isso. Não são os portugueses. São países que falam a língua portuguesa. Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, são todos exemplos de países. Inclusive Portugal também, mas não é somente Portugal. Copiado e colado certinho. Lembrando que país de língua portuguesa é 1 ano e idoneidade moral. Outras línguas, países que falam outras línguas, exige 15 anos de residência ininterrupta, sem condenação penal. A banca costuma fazer essa distinção também, que pode te atrapalhar. A lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. A lei não poderá. Não. Única lei que pode diferenciar brasileiro nato e naturalizado é a própria Constituição. Um exemplo disso é a questão da extradição. Um exemplo disso é a questão dos cargos privativos de brasileiro nato e naturalizado. Somente a Constituição pode fazer. A lei não poderá. Se colocar um não aqui, fica certo. Lei normal não pode diferenciar. Não pode existir amanhã uma lei complementar dizendo brasileiro nato pode fazer isso e o naturalizado não pode. Brasileiro naturalizado não tem esse direito. Porque essas diferenças entre brasileiro nato e naturalizado tem que vir na Constituição. Se quiser mudar isso, tem que fazer uma emenda constitucional. É considerado brasileiro nato os que residem no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram nacionalidade brasileira. A palavra adquirir e a palavra requerer envolve naturalizado. Então, um brasileiro nato nunca vai requerer a sua nacionalidade brasileira.
ele já é um brasileiro, ele nasceu brasileiro. Ele pode pedir para reconhecer. Exemplo da pessoa que nasceu fora, filho de pai ou mãe brasileiro, e o pai não registrou, ele vem morar no Brasil depois de maior, a qualquer tempo, exige a nacionalidade brasileira, ele só está reconhecendo, aqui ele está requerendo. Então essa palavra aqui, ó, muda esse nato aqui para naturalizado, ó, que fica certo. Se você ler aqui como naturalizado, está certo, não é brasileiro nato. A nacionalidade nata, ela não é adquirida, ela não é requerida, a pessoa já nasce com ela. Ela pode ser reconhecida no futuro, como o exemplo que eu dei, mas ela nunca vai ser requerida. Combinado? 3, letra C. Espero que você tenha acertado. Deixe nos comentários aí o que você marcou nessa 3, se você teve alguma dificuldade para resolvê-la. Não é difícil essa questão, ela só exige um pouco mais de atenção. Você viu que ela não é tão simples quanto a outra, que você bate o olho e já resolve, mas tem como fazer sim. Beleza? Deixa eu ver o tempo da nossa aula aqui, ó. Então vamos lá, na questão 4. São considerados brasileiros natos pela Constituição Federal. Brasileiro nato, artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, esse aqui caiu num concurso anterior. E eu vou te falar, vou até pegar o pincel, deixa eu ver se o pessoal está escrevendo bem. Vamos pegar o preto mesmo. Isso aqui caiu num concurso anterior, isso fez uma bagunça na cabeça dos alunos, dos candidatos. Tem candidato que pulou dessa altura, falou, a banca só quer que a gente decore. A banca pode fazer isso? Pode, está no seu edital. Então vamos lá. Como é que você devora um prato muito grande? Você parte os pedacinhos. É assim que a gente vai fazer numa questão dessa. Questão chata, caiu num concurso anterior. Os nascidos do estrangeiro de pai ou mãe brasileira. Até que tá certo, ó. Então vamos aqui, ó. Os nascidos do estrangeiro. Então, aqui é o critério ius solis. Que eu falei na aula anterior, você não sei o que é o ius solis, não sei o que é o ius sanguinis. Volta na aula lá, nessa aula que eu falei sobre nacionalidade, que a gente está fazendo questão. Aqui é o critério ius sanguinis. Ou seja, pai nascido no estrangeiro, sangue, ele não nasceu no solo brasileiro, sangue. Para ter o sangue, o pai ou a mãe basta. Então vamos lá, ou I. Aqui eu já elimino a D, então a D não é. Então vamos lá, analisar as outras. Eu estou te ensinando, se você tiver um último tempinho para fazer uma questão dessa, tiver desse jeito, só que você já elimina um. Então vamos lá. Nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Nosso gabarito é a letra A, copiado e colado do artigo 12, inciso 1, a linha C. Então vamos ver porque que a B está errada. Qual que é a coisinha que eles mudaram? A D a gente já sabe aqui, mas vamos ver a B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, e venham, aqui ó, aqui tem um I, é um ou, ó, e venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então vamos lá. Filho de um brasileiro ou uma brasileira, o brasileiro casou com a americana, a brasileira casou com um francês, não importa. Desde que o pai ou a mãe seja brasileira, esse filho pode ser brasileiro, e se for brasileiro, ele vai ser brasileiro nato. Qual a primeira coisa que vai acontecer se o pai ou a mãe quiser que ele seja brasileiro? Ele vai lá na repartição pública, na repartição brasileira competente, o consulado, o embaixado, vai falar, ó, tá vendo meu filho? Ó, ele nasceu aqui na França, eu sou brasileiro e eu quero que ele seja registrado como brasileiro. Aí você vai registrar o filho lá, pronto, a partir desse momento, se ele nunca vier no Brasil, ele vai ser brasileiro, porque já foi registrado. Agora, se você não registrar, eu nunca mais vou voltar no Brasil, detesto o Brasil, não quero voltar lá, tô aqui na França, vou viver aqui na Europa o resto da minha vida. Não registrou. Mas esse filho fez 18 anos e resolveu visitar o Brasil. Chegou que ele apaixonou por uma menina e falou, não, eu vou viver no Brasil, né? Eu não vou viver na França, lá é frio, né? Pessoal diferente, eu quero viver no Brasil, apesar de meu pai nunca ter me registrado. O que eu vou fazer? Vou residir no Brasil e vou pedir a nacionalidade brasileira, já que eu sou filho de brasileiro, eu tenho esse direito. Tá vendo que é um ou outro? Ou o pai registrou, ou ele veio morar no Brasil e pediu, é um ou outro. Não precisa do pai registrar e ele morar no Brasil. Se o pai registrar e ele nunca morou no Brasil, ele é brasileiro nato. Se o pai não registrou, mas ele veio morar no Brasil depois de maior e optou e requereu ali, pediu o reconhecimento da nacionalidade brasileira, ele é brasileiro nato. Por isso que aqui, ó, não é I, é um ou. Então esse I aqui também está errado. E esses dois tem o ou. Esse I aqui está errado, tá? É um ou outro.
Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em no máximo 10 anos. Aqui, ó, o erro tá aqui, ó. É qualquer tempo, não tem idade. Ah, esse exemplo, rapaz, filho de brasileiro, nasceu lá na França. O pai não registrou. Nunca mais eu quero voltar no Brasil, não quero registrar. Aí ele veio morar no Brasil com 60 anos. Ó, optem. Qualquer tempo, ele optou. Eu quero ser brasileiro nato. Ele vai ser um brasileiro nato. Só está reconhecendo. Ele já tinha o sangue de brasileiro. Diferente do naturalizado, que não tinha nenhum vínculo com o Brasil e resolveu se naturalizar, esse já tinha o sangue de brasileiro. O Brasil só está reconhecendo essa nacionalidade, que é um brasileiro nato. E a qualquer tempo. Não tem tempo máximo de 10 anos. Por isso que ela está incorreta. E a letra D a gente falou que ela está incorreta por esse motivo que do I, ó. É pai ou mãe brasileiro. Beleza? Olha você vê. Qualquer tempo, qualquer tempo, qualquer tempo. Essa que tem 10 anos. Essa que estaria quase certa se tivesse qualquer tempo. Entendido? Essa está correta. Artigo 12, inciso 1, a linha C. Essa está incorreta por causa do I. Essa está incorreta por causa dos 10 anos. E essa está incorreta por causa desse I aqui. Tá vendo? É chato, mas se você entender, você faz uma questão dessa. É chato mesmo. É normal uma questão ser chata. Então vamos lá na próxima questão, que é a nossa questão de número 5. Essa também é mais tranquila, ó. São cargos privativos de brasileiro nato. Tá vendo? Esse é um outro tipo da banca de cobrar. Naquela lá ele trouxe um cargo por letra. Esse aqui, ó, ele trouxe vários cargos em cada letra. Você vai ter que fazer por eliminação, mas também não é difícil. Não é difícil. Questão 5. Privativo de brasileiro nato. Então vamos lá. Presidente do Senado Federal é privativo? É. Juiz de direito é? Não. Presidente da Câmara dos Deputados é? É. Então a letra A não é, porque juiz de direito não é um cargo privativo de brasileiro nato. Pode ser brasileiro naturalizado. Ministro do Estado de Defesa? É, sim. Juiz de direito? Também não. Membro do Ministério Público? Também não, por eliminação. Deputado federal? Não, só o presidente da Câmara dos Deputados. Prefeito municipal? Também não. Deputado estadual? Também não. Esse aqui não tem nenhum cargo privativo brasileiro nato. Carreira diplomática? Sim. Ministro do STF? Sim. Oficial das Forças Armadas? Sim. Esse é nosso gabarito. Presidente da República? Sim. Vice-presidente da República? Sim. Senador? Não, tá? Só o presidente do Senado que tem que ser cargo privativo brasileiro nato. Muita gente marcou essa. Na questão lá, muita gente marcou essa. Porque senador, achou que senador era. Muito cuidado, é só o presidente do Senado. O nosso gabarito é letra D. Gabarito letra D. Não erre essa questão. É uma questão muito fácil. Tá vendo? Essa é uma questão mais fácil de resolver. Essa é a questão mais tranquila de resolver, mas você tem que ir eliminando aqui, senão você fica perdido. Deixa eu ver se esse pincel azul está escrevendo melhor. Esse pincel azul está escrevendo melhor. Vou pegar esse azul e esse vermelho aqui, ó. Tá melhor. Deixa eu guardar esses dois aqui. Muito bem. Porque às vezes fica mais fácil eu escrever aqui colorido para você entender melhor. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Se você estiver gostando dessa aula, deixa o like aí, meu amigo. Minha amiga, deixa o like. Gosta dessa aula? Deixa o like. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Clica aqui embaixo se você quiser ter um simulado gratuito. Se você quiser ser aluno da Vale. Se você quiser um curso de questões. Se você quiser participar dos nossos aulões ao vivo. Clica aqui embaixo. Todas as informações sobre isso. Apostila impressa está aqui embaixo. Não deixe de adquirir. É muito importante para a sua aprovação. A sua prova é em janeiro. Ainda tem tempo, meu amigo, minha amiga. Não deixe de estudar com a Vale. Aqui na Vale Concurso vale a pena estudar. Beleza? Então vamos lá. 6. Questão 6. Eu coloquei alguns assuntos aqui que a gente vai falando ao longo das aulas para a gente não perder. Então vamos lá. Claudilson Aparecido, credo. Claudilson Aparecido, habilidoso goleiro, nascido em Goiânia. Ó, não foi o que inventei não, tá? Tá na banca. Nascido em Goiânia, ou seja, é um brasileiro nato. Brasileiro nato. E revelado no futebol paulista. Nada a ver, né? O que você precisa saber é o seguinte, que ele é um brasileiro nato. Esse aqui é só para encher sua cabeça. Firmou um contrato milionário com o time destacado do leste europeu. Contudo, para permanecer no país, seu novo clube, terá de se naturalizar cidadão do país em questão. Nessa hipótese, segundo a Constituição, Claudilson, aqui a gente está falando de perda de nacionalidade. Qual que é a regra de perda de nacionalidade? Perda de nacionalidade, eu vou pegar aqui para você, está no artigo 12. Abre a sua Constituição e se você tiver dúvida quanto a isso. Artigo 12,
lá embaixo, ó, parágrafo 4º, depois lá dos cargos privativos de brasileiro nato, tem uma coisa sobre perda de nacionalidade. Então, uma das causas de perda de nacionalidade é adquirir outra nacionalidade, inclusive o brasileiro nato pode perder. Adquirir outra nacionalidade, a regra é perde a nacionalidade brasileira. Essa é a regra. Tem duas exceções. Qual a exceção? Reconhecimento de nacionalidade originária por lei estrangeira, ou seja, a pessoa é neto de italiano, e o avô era italiano, o bisavô, e ele era brasileiro nato, foi lá na Itália e reconheceu. Ou seja, antes mesmo de nascer, ele já tinha o sangue italiano. Tá vendo que agora ele não adquiriu outra nacionalidade por vontade, ele já era, só reconheceu? A outra é imposição de lei estrangeira, de país estrangeiro, para que a pessoa possa permanecer no país. Quer ver? Vamos ver aqui, antes da questão, vamos relembrar, na aula passada eu falei isso, mas vamos relembrar para você entender, ó. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira aqui, artigo 12, parágrafo 4º. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Esse aqui é só o brasileiro naturalizado. O inciso 2 trata dos dois, ó. Adquirir outra nacionalidade. Então, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado pode perder. Adquirir outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Salvo as duas exceções, a linha A e a linha B. Então, vamos às duas exceções. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. É o caso dos italianos, que é o exemplo mais comum. A pessoa não optou por ser italiana, ela já tinha um sangue e só reconheceu. Esse é o primeiro. Vou dar o espaço aqui para você ler. A segunda é a B, que é o nosso caso aqui, ó. Imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. É a condição aqui. Então, qual que é a regra? Perda da nacionalidade quando a gente adquire outro. Mas se essa nacionalidade for imposta, ou se essa nacionalidade, apesar de não ser imposta, foi reconhecida, ele já tinha um sangue, ele não perde. Então vamos olhar aqui. E aqui mesclou alguma coisa de direitos políticos também, tá? Muito cuidado quando mescla direitos políticos, que pode te confundir. Então, torna-se inalistável e inelegível. Se ele não é brasileiro, se ele perdesse a nacionalidade, ele se tornava. Mas aqui a gente já falou que um novo clube, o país aqui falou, para ficar no país, você vai ter que naturalizar desse país. Ele não quis, ele foi imposto, então ele não perde. Ele vai continuar sendo nato. Continua. Se ele continua sendo nato, ele não perde os direitos políticos. Ele pode ser tanto votar quanto ser votado. Quem ainda é brasileiro, nato. Obviamente que vai ter que ter outras condições. Ele vai ter que ter domicílio na circunscrição, mas aqui para nossa questão, ele vai ser inalistável, ele vai ser alistável e elegível. Ele não perdeu os direitos políticos, porque ele continua sendo brasileiro nato. Terá declarada perda da nacionalidade brasileira. Em regra, sim, ele está na exceção, não perde. Então, essa também está incorreta. Terá sua nacionalidade brasileira suspensa, enquanto perdurar a condição imposta pelo paraíso estrangeiro. Isso nem existe na Constituição. Não perderá a nacionalidade brasileira, tendo em vista a imposição de naturalização como condição de permanência no país de seu novo clube. Essa é a nossa questão, esse é o nosso gabarito da letra D. Questão muito boa, a banca que elaborou essa questão aqui está de parabéns. Apesar de contar uma historinha aqui, mas ela contextualizou bem, uma questão fechadinha, não tem como a pessoa errar, a pessoa que estudou aqui na Vale, não tem como errar uma questão dessa magnitude, uma questão fácil dessa, mas que se você não tiver atenção, você erra. É uma questão muito simples, inclusive, porque a pessoa às vezes sabe sobre nacionalidade, mas não sabe sobre direitos políticos. Eu disse, a banca gosta muito de mesclar. Quando no seu edital tem direitos políticos e nacionalidade, o concurso passado, quando era agente penitenciário ainda, antes de ser polícia penal, não cobrava direitos políticos. Então era difícil, cobrava nacionalidade e não cobrava direitos políticos. Então a banca fazia muita questão de nacionalidade nua e crua, assim, cargos privativos brasileiro nato, são brasileiros naturalizados, são brasileiros natos, mas agora que a banca tem no edital, né? Voltando ao edital aqui, vamos voltar ao edital aqui para vocês verem que eu não estou tirando da minha cabeça, ó. Nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos. A banca vai pegar esses dois aqui, ó, e vai juntar, porque tá os dois no seu edital. Quando tá os dois no edital, a banca junta, porque você tem certeza que se a banca quiser cobrar isso, ela vai cobrar desse jeito. Então vamos lá, ó. Quando coloca os dois no edital, assim, é quase que batata para cobrar os dois juntos. Por isso que você tem que saber um e outro bem, senão você erra uma questão de bobeira, uma questão que você saberia de nacionalidade se você não souber um detalhe, o que é listável, o que é inelegível. Se você não sabe, volta na nossa aula lá, tem uma aula aqui só sobre direitos políticos,
gravada, é uma live que ficou gravada. Vamos lá, 7. 7, eu anotei aqui o que eu quero falar. 7 tem umas observações que eu quero dizer. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, considere as afirmativas a seguir. Outro tipo que a banca gosta de cobrar também. Ela coloca as proposições aqui embaixo, pergunta quais estão corretas, quais estão incorretas. Isso aqui, ó, confunde muito candidato bom. Porque o candidato acha que sabe quando ele vai marcar correta, incorreta, e ele acaba errando uma coisa que é muito simples. São privativos de brasileiros natos o cargo de presidente da República, vice-presidente da República e presidente do Senado Federal. Exato. Ó. Os 3 P's, né? Na verdade, tem 2 P's aqui. O P de presidente e vice e o P de presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados também. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Certo? Alguém vai falar, mas precisa transjugar, não sei o que lá, o STF, não sei o que lá. Não preocupa com isso. A questão copiou e colou aqui, ó, o parágrafo 4º, inciso 1. Está copiado e colado aqui certinho. É isso mesmo? Parágrafo 4º, inciso 1. É isso mesmo. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O que é o sufrágio? É o votar e ser votado. E pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Beleza. Aqui está vendo que misturou direitos políticos? Tem direitos políticos misturados aqui. Ó. A banca faz isso. Por que colocou direitos políticos aqui? Só para encher a questão. E saber se a pessoa sabe também dos 2 assuntos. A nossa democracia é uma democracia direta e indireta. Ou seja, direta pelas 3 formas. Ou seja, aqui você decide a lei antes. Aqui você decide a lei depois que ela foi feita. Antes, essa lei serve. Vamos colocar ela em vigor? No plebiscito você decide. Você, população. O referendo, a lei está pronta. Será que ela é boa? Olha o referendo. Isso aqui já teve uma aula só disso. Iniciativa popular, a lei nasceu no seio da população. Correto. Artigo 14, isso. É vedado a utilização pelos partidos de organização paramilitar, que ainda misturou partidos políticos, está lá no artigo 16. Exatamente, é vedado. Não pode ter partido de caráter paramilitar, não pode ter organização de caráter paramilitar, não pode ter. Então é 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Qual é a alternativa? Vou dar um tempinho para você, ó. Vou dar um tempinho para você. Letra E. Letra E. Facinho, fácil, essa questão 7. Beleza? Vamos pular para 8, sem mais delongas. Se você não se inscreveu nesse canal até agora, está assistindo essa aula até agora, não se inscreveu nesse canal, o que você está perdendo seu tempo? Inscreva-se nesse canal, deixe seu joinha aí, seu botão de gostei, se você estiver gostando dessa aula. Se você quiser que melhore alguma coisa, grave algum assunto que você ainda não viu, faz o seguinte, deixe nos comentários, que esse professor vai gravar aquele assunto que você tem mais dificuldade. Nacionalidade é um tema que eu gravei a aula e gravei as questões porque muita gente errou nacionalidade. Muita gente das questões que eu coloquei, muita gente errou. E nacionalidade é um assunto que toda a prova cai e só tem 2 artigos. Então você tem que saber, não pode deixar passar uma questão. Já pensou se você ficar aí por causa de uma questão e for nacionalidade? Não deixe nacionalidade para trás. Muita gente estuda muito o artigo 5º e esquece a nacionalidade. Isso aqui, ó, é muito importante, faz muita diferença na hora da sua prova. Então vamos lá. João, mais uma vez uma historinha, e dentro dessa historinha ele te pede o comando da questão, te dá uma historinha só para te confundir em algumas coisas, te dá informação às vezes que nem necessita, mas que você vai ter que ir marcando. Ó. João não tem o nome do menino, pouco importa. Ele tem que saber, o pai é jamaicano, mãe italiana, ou seja, 2 estrangeiros. Nasceu no Brasil, os pais estavam de férias. Então quais são as palavras-chave disso aqui? Ó? Pai jamaicano e mãe italiana, ou seja, pais estrangeiros. Independente de ser de qualquer país. Mas nasceu no Brasil, critério ius solis, no solo brasileiro. Não tem sangue de brasileiro, mas nasceu no solo brasileiro. Enquanto os pais estavam de férias. É muito importante os pais de férias. Porque se estiver a serviço do país deles, suponhamos que o pai jamaicano tivesse a serviço da Jamaica e a mãe italiana tivesse a serviço da Itália, ele não seria brasileiro. Ele seria do país deles lá, menos brasileiro. Mas ambos, pai e mãe, estavam de férias no Brasil. Então as palavras-chave são pai e mãe, estrangeiros. Nascido no Brasil, ou seja, ius solis. Os pais estavam de férias. Qual que é o critério? Artigo 12, inciso 1, a linha A. A linha A. Nascidos em solo brasileiro. Mesmo que de pai e mãe estrangeira. Desde que estes, ou seja, os 2, não estejam a serviço do seu país. Então é brasileiro nato. Vamos lá. Possui dupla nacionalidade. Brasileira
e a outra que vem escolher entre Jamaica e italiana. Isso aqui é de acordo, ó, no caso, segundo a Constituição. A Constituição Federal, de muita gente colocou isso aqui. A Constituição Federal fala sobre dupla cidadania, isso vai depender da lei do país dele. A Constituição Federal, à luz da Constituição Federal, não diz isso. Isso aqui pode ser verdade? Pode ser verdade. Pode ser que a Jamaica tenha um critério ius sanguinis, pode ser que a Itália tenha esse critério ius sanguinis, mas a Constituição, ó, segundo a Constituição, e você tem que buscar isso aqui, ó. A Constituição diz alguma coisa de dupla cidadania? Não tem. Se a Constituição não diz que ele vai ser de outro, até porque a Constituição, como é que ela vai dizer que ele vai ser jamaicano ou italiano, se a Constituição é as leis do próprio país? Então, muita gente brigou por causa dessa questão, mas aqui não tem recurso, porque o comando da questão te pergunta, segundo a Constituição, na Constituição diz isso aqui? Na Constituição diz isso aqui? Não. Na Constituição não diz nada, então esquece a letra A. Possui dupla nacionalidade, jamaicana e italiana. Também a Constituição diz isso? Não. Deverá fazer uma opção por sua nacionalidade. A Constituição diz isso? Não. Ó, considerado brasileiro nato. Ah, mas depois ele vai poder ter italiano e jamaicano? É, lá no país deles. Inclusive, se ele nasceu aqui, está de férias, pegou o passaporte da criança, foi embora, nunca mais ele quiser voltar no Brasil, ele é nato pro resto da vida. Ele nunca vai perder essa questão de brasileiro nato. Ele pode nunca usar isso, mas ele é brasileiro nato. Ah, sobre o outro país dele, a Constituição não diz. Por isso que a pergunta... muita gente que vai entrar com recurso quando caiu isso aqui na questão anterior. Você pega nos aplicativos de questões, isso aqui é um monte de reclamação. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Mas o comando da questão te pergunta, jovem, segundo a Constituição. A Constituição fala esse negócio de dupla nacionalidade? Fala alguma coisa de Jamaica? Então não fala. Então pronto, caiu matando aqui, ó. Será considerado brasileiro nato? Vai no Simples, que o Simples funciona. Por eliminação você faria essa questão. Brasileiro nato, já responde a D tranquilamente. Beleza? Então vamos lá que tem mais tempo para fazer algumas questões aqui. No finalzinho, se sobrar tempo, acho que eu trouxe 12 questões. Se não der para passar as 2, chama lá, @magnes644, que eu te passo o resto dessas questões. Beleza? Então vamos lá. À medida que as questões vão passando também, vai avançando, que os assuntos vão repetindo. A respeito do que estabelece a Constituição Federal sobre a nacionalidade e os direitos políticos. Não, deixa eu ver o que eu trouxe para essa questão aqui. Beleza, o que eu quero trazer. Cada questão dessa eu coloquei uma observação do que eu quero falar aqui, para a gente não deixar nada de nacionalidade, para uma aula fechar com a outra. Nacionalidade e direitos políticos junto, ó. Não é eu que estou inventando isso aqui não, tá? Se você fizer um filtro nas suas questões sobre nacionalidade, você vai ver que muita vai vir linkada. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Alistar como eleitor, não pode, ó. Não pode. Tem algumas pessoas que o voto é facultativo. Alistar como eleitor é tirar o título, marcar ali a zona que você vai votar. Tem algumas pessoas que o voto é facultativo. O voto facultativo é para os analfabetos. O analfabeto pode votar ou não se ele quiser. A pessoa entre 16 e 18 anos também é facultativo. E acima de 70 anos. Acima de 70, não é 60. 70 anos é facultativo. Esse aqui, o voto é proibido. O voto é proibido. Conscrito, já falei. Conscrito é aquela pessoa que está servindo o exército naquele período militar obrigatório. Aquele conscrito, ele não pode votar. Ele não pode se alistar como eleitor. E os estrangeiros também não. Obviamente que para ser eleitor você tem que ser cidadão. Para ser cidadão você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Então os estrangeiros não podem votar. Esse é o nosso gabarito. Então vamos ver porque que a B está errada. As idades mínimas para elegibilidade relativas ao cargo de presidente da República e senador são, respectivamente, 35 para presidente e 30 para senador. Não. Idade para se eleger presidente, vice-presidente da República e senador é a máxima idade, 35 anos. Então, ó, esse 30 aqui está errado. 30 é para governador e vice-governador de estado. Onde está isso? Artigo 14, artigo 14, os direitos políticos, no parágrafo 3º, inciso 6, a linha A, B, C e D. A, B, C e D. Então, ó, isso aqui está errado, porque trata 30 anos para senador. E tanto senador quanto presidente da República, a idade é 35 anos. Tranquilo, né? Entre os cargos privativos de brasileiro nato, estão os de presidente da República, ok? Senador, não, somente presidente do Senado. Ministro do Superior Tribunal Federal, sim, do STF, e oficial das Forças Armadas. Tirando o senador aqui, ó, o resto estaria tudo correto. É presidente do Senado. Um senador pode ser brasileiro naturalizado. O que não pode é o presidente do Senado.
O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 60 anos. Muita gente confunde isso aqui com o Estatuto do Idoso. O voto facultativo é para os maiores de 70 anos. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Até aqui está certo. Ó. Ou na lei de migração. Existe essa lei de migração, sim, mas a lei de migração não pode tratar dessa diferença. Somente a Constituição pode tratar. Professor, onde está falando isso aqui? Ó? Pega aí no seu artigo 12, no parágrafo 2º. A lei não poderá, artigo 12, parágrafo 2º, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Acabou. Para ter diferença entre brasileiro nato e naturalizado, somente os casos previstos na Constituição. Não existe nenhuma lei infraconstitucional. Lei de migração. Aqui está a pirâmide de Kelsey. A Constituição está aqui. Ó. A Constituição é a lei maior. Nada pode ferir a Constituição. Tratados e convenções internacionais que foram aprovados em dois turnos, nas duas casas, por no mínimo 3/5 dos membros, ele entra aqui. Quando tratados dos direitos humanos, entra aqui, ó, com status de emenda à Constituição. Fora isso, nada pode ser acima. Não tem nada que é acima da Constituição. Lei de imigração está abaixo da Constituição ou está acima? Está abaixo, né? Se ela está abaixo, a própria Constituição diz que para tratar de diferença brasileiro nato e naturalizado, somente a Constituição pode tratar, essa lei de imigração não pode. Então isso aqui está incorreto. Até aqui estaria correto. A letra E está incorreta por isso. Muita gente boa caiu nessa pegadinha. Não caia nessa pegadinha. Distinção entre brasileiro nato e naturalizado, somente a Constituição pode trazer. Então, ó, letra A é o nosso gabarito. Misturou novamente direitos políticos com nacionalidade. Beleza? Deixa eu beber uma água aqui que eu tô com uma sede danada. Então vamos lá. Já vou colocar a 10 aqui, ó, para você ir lendo e já me passar a resposta, ó. Vai dando uma lida nessa 10 aí. Às vezes tá ficando pequeno aqui, porque a questão tem que ser toda num slide só. Se você não conseguir enxergar isso, me chama no Instagram, @magnacis44, que eu salvo esse aqui em PDF e mando para você lá. Beleza? Pode me chamar no Instagram lá, professor, aquelas questões sobre nacionalidade que você passou lá no dia tal, eu vou lembrar e vou passar para você. Principalmente se você estiver assistindo essa aula gravada, você pode assistir com as questões ali do lado já. Beleza? Então vamos lá. Consideradas as formas de aquisição da nacionalidade previstas na Constituição Federal. São brasileiros. Naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 10 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Obviamente que não. A gente sabe que o estrangeiro que quer adquirir a nacionalidade brasileira, 2 requisitos. 2 casos e cada caso 2 requisitos. O primeiro caso, estrangeiros provenientes de países, vou dar mais espaço aqui se você quiser, Helena. Estrangeiros provenientes de países que falam língua portuguesa. Tem a língua portuguesa como idioma oficial. Esses precisam de 1 ano ininterrupto de residência e idoneidade moral. Outros estrangeiros, ou seja, um japonês, um italiano, não é a língua portuguesa lá. Um francês, o que precisa? 15 anos de residência ininterrupta e sem condenação penal, beleza? Aqui fala que colocou todos no mesmo barco e colocou 10 anos. Tem 2 coisas erradas aqui, ó. Qualquer nacionalidade, e o Brasil faz diferença entre quem fala português e quem não fala. Um país cuja língua oficial, né, seja, e mais de 10 anos também está errado, porque é 15 anos, 1 ano para um e 15 anos para outro. Natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu país. Desde que esses não estejam, tá? Ó, esse é um não, tá no artigo 12, inciso 1, muito cuidado com esse não, ó. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Porque se eles estiverem, ambos, estes, está no plural, estiverem a serviço do país, ambos estiverem a serviço do país, não vai ser brasileiro nato. É a única exceção para o critério do ius solis. Então aqui tem um não, tirando esse não, colocando esse não, estaria correto. Naturalizados, os nascidos no estrangeiro de pai e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja de serviço da República Federativa do Brasil. Aqui, ó, primeira coisa, vamos corrigir isso aqui. Nato, no lugar de naturalizado, estaria correto. Se tivesse um ou aqui também. Então vamos ler correto?
Nato, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que esse seja serviço da República Federativa do Brasil. Então aqui tem dois erros, esse I e a palavra naturalizado. D, os natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição pública competente. E a letra E, naturalizado, os que na forma da lei adquirem nacionalidade brasileira, exigida dos originários de língua portuguesa apenas residência por 5 anos ininterruptos. 5 anos não, né? Eu falei, esse aqui é 1 ano. Então, nosso gabarito é letra D. Tem a 10, acho que tem esse gabarito. É letra D, é isso mesmo. Letra D. Ó, certinho. Conferindo se o gabarito está anotado certo ali. Onde que está escrito isso aqui? Artigo 12, inciso 1, a linha C. Artigo 12, inciso 1, a linha C. Nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, critério ius sanguinis, desde que sejam registrados em repartição pública competente, brasileira competente. Ah, mas não falou se está a serviço da República Federativa do Brasil. Isso não falou porque não está, gente. Muito cuidado com isso. Ah, não adianta reclamar. Por eliminação, eu te mostrei que por eliminação você faz essa questão. Essa questão aqui, muito aluno falou, vamos entrar com recurso, que não sei o quê, que não falou que estava a serviço do país, que se tivesse serviço do país não precisa registrar em repartição brasileira competente, e blá, 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 blá. Aí eu falei com ele assim, ó, por eliminação você faz? Faz. Então por que você errou a questão? Tá vendo? Você marcou qual questão? Essa aqui, muita gente marcou essa aqui, ó. Mas tem um não, gente, tem um não. Esse não muda totalmente o sentido da questão. Se eu falo pode, se eu falo não pode, são duas coisas 180 graus de diferença. Então, muito cuidado com isso. Não reclame da banca, porque a banca tentou te pegar e você caiu. Essa aqui, ó, é um clássico dessas questões. Muito candidato bom queria entrar com recurso, muitos entraram, mas não conseguiram. Essa questão não foi anulada. Não foi anulada justamente porque, se não falou que estava a serviço da República Federativa do Brasil, porque não estava. Aqui, eu só falou pai e mãe brasileira, desde que registre. Letra D, tranquilamente, essa questão. Beleza? Não chores, meu amigo. Estude para não ter que chorar no final, né? O que vai cair na prova? Se você não estudar, são lágrimas. Então, eu costumo falar o seguinte. Cada gota de suor derramado em treinamento é uma gota de sangue a menos que você derrama na batalha. Então, a gente já está chegando quase aí no finalzinho da nossa live. Mas, se você estiver gostando dessa aula, deixa aquele comentário embaixo aqui, ó. Professor, agora eu estou entendendo sobre nacionalidade. Sempre errei muita questão de nacionalidade, estou entendendo. Outro recado que eu preciso dar. Não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, isso ajuda muito. Outro, se você quiser adquirir nossa apostila, clique no link abaixo, a apostila impressa vai em qualquer lugar do Brasil na sua casa. Outro recado, quer assistir os nossos aulões ao vivo com os professores, todos os professores da Vale? 5 cidades de começo, Ipatinga, Valadares, Teoflotone, Juiz de Fora e BH. As datas, você vai clicar aqui embaixo, vai ver qual é o mais próximo da sua região. Ah, eu queria ir na minha cidade, está muito longe. Faz o seguinte, chama aqui na Vale, fala, eu tenho tantos alunos aqui, tem tantos amigos que estão estudando junto, vem aqui na minha cidade, a gente vai ver essa possibilidade de ter na sua cidade também. Outra coisa, simulado gratuito, você vai clicar aqui embaixo, tem um simulado gratuito, curso de questões. Pega o curso de questões, todos os professores da Vale vão te passar questões aqui, vão corrigir com você uma por uma, assim, com o tempo, e tem as questões comentadas, é um material muito bom, já tive acesso a esse material, não só da minha aula, obviamente da minha aula, porque eu gravei, mas dos outros professores, muito bem feito assim, com esmero meu, de coração. Curso de questões, o curso normal, se você ainda está assistindo a aula pelo YouTube, você vê que não tem assim, uma ordem, é porque você precisa, sim, da Vale. É um preço muito barato. Eu tenho certeza que você acha que é X e é metade disso que você está achando. É muito mais barato que você pagar uma passagem todo dia para ir em qualquer curso, tá bom? Não deixe de conhecer a nossa plataforma aqui. Beleza? Então vamos lá na questão 11. Eu já vou até na 12 para a gente fechar. Jean, brasileiro naturalizado, ó. Brasileiro naturalizado, essa é a primeira informação. Que adquiriu grande popularidade em razão das suas atividades filantrópicas, nem precisa, né? Decidiu concorrer a um cargo eletivo. Agora sim, cargo eletivo. No entanto, estava em dúvida se concorreria ao cargo de vice-presidente da República, de governador. Nossa, o cara tá sonhando alto, né? Ele quer concorrer ao cargo de vice-presidente, de governador e de senador, ou de senador. À luz da sistemática constitucional, Jean poderia concorrer apenas aos presidente, vice-presidente da República, ele pode? Governador, pode. Vice-presidente não, porque ele é naturalizado. E vice-presidente é um cargo privativo de brasileiro nato. Tá vendo que a banca pode cobrar um assunto de várias formas diferentes, contar uma historinha? Governador, ele pode? Pode. Governador, tanto faz, né? Então pode ser naturalizado. Senador, ele pode? Pode. Ele não pode ser presidente do Senado.
Vice-presidente ele pode? Não, já falei, ele é cargo privativo brasileiro nato. Governador, ele pode? Pode. Senador, ele pode? Pode. Ah, meu Deus, então essa questão tem 3 respostas. Eu trouxe aqui para você, ó, as mais polêmicas. Essa questão gerou muita polêmica também. Muita gente marcou essa e essa. Não briga com a banca não, gente. Se você sabe que tem uma resposta que é mais completa, que é o caso, essa questão também não foi anulada. Imaginou você ficar aí por causa de uma questão dessa? É que essa está mais completa, porque perguntou aos cargos, ou seja, aos 2 ao mesmo tempo. Essa resposta aqui, ó, está completa? É verdade, mas está completa? Não. Essa resposta aqui está completa? É verdade, mas não está completa. Qual que é a mais completa? Os 2. É letra B. É letra B. Perguntou qual os 2 cargos. Os 2. Aqui tem 2. Os cargos. Os. Se tem mais de um, você tem que colocar os 2. Não briga com a banca, não. É letra B, gente. É letra B. Apesar dos 2 aqui serem verdades, essa está mais completa. Muito cuidado. Banca Selecom adora fazer isso. Muito cuidado. Não caia nessa pegadinha. Vai dar tempo aí da questão 12 para a gente fechar. Peter, filho de John e Mary, ambos nacionalidade norte-americana, nasceu no território brasileiro, ou seja, território sólido, quando seus pais, trabalhadores em indústria nos Estados Unidos, estavam de férias. Então, ó, ele nasceu no Brasil, os pais estavam de férias. Nem ele, nem o John, nem a Mary aqui estavam a serviço dos Estados Unidos, não. Utilizando as normas constitucionais afetadas na nacionalidade, é correto afirmar que, primeira coisa, ele é nato, critério ius solis. Deixa eu apagar aqui, ó. Pode optar pela nacionalidade brasileira quando completar 18 anos de idade. Não, ele é brasileiro, não. Você não opta, não. Esquece a A. É brasileiro naturalizado. Esquece, é nato. E aqui já arrisca, ó. É brasileiro nato, pois nasceu no território brasileiro e os seus pais não estavam a serviço do seu país. Essa é a nossa resposta. Pode optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira, pois nasceu no território brasileiro. Nada a ver, né? Nasceu no território, o pai e a mãe não estavam a serviço do Brasil, ele é brasileiro, não tem nada de optar, não. Beleza? Então isso aqui está errado também. Não tem nacionalidade brasileira, mas pode solicitar ao governo brasileiro que a defira. Gente, é fácil demais. Letra C. Beleza? Dito isso, ó, acabou? Ó, acabou. Obrigado. Você que ficou até agora. Deixa eu ver o nosso tempo aqui de live. Obrigado para você que ficou até agora. Um abraço do professor Magno Narciso. Se você tiver com qualquer dúvida de nacionalidade, chame lá. Ah, quer essas questões aí em PDF, não consegui enxergar, chama lá, @magnonarciso44. Um abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima live, trazer um assunto quente aqui para você, tá bom? Beijo, fique com Deus, deixa aí nos comentários aí, se você tiver com alguma dúvida, se você quiser o nosso curso de questões, clique aqui embaixo. Tchau, tchau.